Hoje a gente vai falar de um tema seguindo aí a linha dos sentimentos humanos, né? Bastante oportuno, né? Diga-se de passagem, com todos os acontecidos que vêm ocorrendo aí nos últimos tempos no mundo, né? E mais uma vez, um desses acontecidos culminando aí em um problema geral para muitas pessoas, para muita gente, que é o caso lá de Brumadinho, né? É engraçado que há pouco tempo atrás, ainda em Minas, né, aconteceu esse ocorrido de a represa se romper, né, a barragem da Vale se romper e deu tudo aquilo que deu, todo aquele desastre ambiental, todas aquelas famílias que se perderam, todas as famílias que perderam tudo e um pouco mais. E a gente fica se perguntando, né, o que eles estavam esperando, sabendo que uma vez que aconteceu algo do tipo, porque não foi feita uma inspeção, né, nas barragens que ainda existiam? Por que esse tipo de coisa não é feito? Por que não, vamos dizer assim, visto isso antes que o problema efetivamente ocorra, né? Por que que o ser humano tem sempre essa conduta impressionante de correr atrás das coisas depois que elas já se foram, depois que já deu errado? Por que que a gente tem essa conduta de tentar sempre remediar o que muitas vezes é irremediável? Faz a gente pensar, né, no quanto o ser humano ainda precisa evoluir. Eu tenho contato com o Star desde os meus 4 anos de idade, que quem já me segue aqui há muito tempo e faz os trabalhos há um bom tempo. Boa noite, Consuelo. Sabe que é o Arcanjo Gabriel. E é muito bonito de ver todo o amor que o Arcanjo Gabriel tem pelo mundo e pelas pessoas. É muito belo ouvir as palavras dele quando ele diz que ele não tem dúvidas da salvação do ser humano e que ele arrisca o posto dele de arcanjo se necessário nesse propósito. E tudo isso é muito bonito de se ver e muito gostoso de ouvir, principalmente sabendo do fato de que ele é um arcanjo, porque mostra pra gente que ainda há esperança. E aí a gente vê coisas tão simples como essas acontecerem por conta de dinheiro, sempre. Então achei oportuno a gente falar sobre a ganância, um dos sentimentos humanos aí, se não talvez o sentimento humano mais problemático da raça dos homens. Ah, Pierre, mas você está sendo hipócrita, você precisa de dinheiro para viver. Em nenhum momento, gente, eu falei que eu repudio o dinheiro, eu repudio o financeiro, até porque o dinheiro, como tudo que existe no universo, é uma energia e é a manifestação do seu esforço. Então, na verdade, o dinheiro nada mais é do que a manifestação física tridimensional aqui no nosso plano, materializada, que vai ser usada como ferramenta para construir coisas, do seu esforço, do seu suor, da sua perseverança, da sua luta, do seu caminhar. Eu não repudio o dinheiro, não repudio o que o dinheiro também representa. O que eu repudio são as ações em prol do dinheiro.
o que as pessoas fazem, muitas vezes para conseguir este dinheiro. A forma como as pessoas usam a conduta que elas têm. Gente, boa noite mais uma vez. Quem for entrando aí, vai dando aquele like e compartilhando aí os vídeos, né? E o vídeo, no caso, nas suas redes sociais, com seus amigos, para poder a gente divulgar aí. Então, assim, a minha visão, eu acho que o ser humano tem muito ainda que aprender. Quando eu escuto o Star falar, eu tenho muita esperança no ser humano, não tenho dúvidas da salvação do ser humano. Realmente, só sendo um arcanjo mesmo, porque eu que tenho contato com ele desde os meus 4 anos, 3 anos de idade, eu tenho dúvida da minha própria, o que dirá da raça dos homens, né? Então, é muito complicado pensar num âmbito tão maior quanto a visão de um arcanjo que está lá em cima, no alto da árvore, enquanto a gente está ainda ali começando a subir os primeiros galhos, né? Eu não consigo vislumbrar ainda na minha mente a visão que ele tem de todo, das pessoas e tal, para poder ele dar esse parecer, essa visão. Bom, comecei o vídeo de uma forma meio pesada hoje, né, gente? Geralmente eu sou mais brincalhão, falo mais coisas mais engraçadas e tal. Mas eu até tava querendo fazer uma sequência, né, de sentimentos humanos, falar de um sentimento positivo. Vocês veem que eu já vinha vindo de 2 lives, né, falando sobre sentimentos mais positivos. Mas em posse, como eu falei, de tudo que aconteceu, eu não podia me calar e ficar aqui fingindo como se nada tivesse acontecido. Então falar sobre o sentimento da ganância e a forma como ele se apresenta nos nossos campos e a forma, principalmente, como ele pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual, é extremamente necessário, extremamente. Oi, Gláucia, boa noite. Seja bem-vinda. Ganância, tá? Primeiro, a ganância, basicamente, ela pode ser dividida em 2 aspectos. Boa noite, Tereza. Axé para você também. A ganância propriamente dita, né, que é a ambição desmedida, 20/12/1970. Ah, tá. Boa noite, Andréia. Eu sou de 78. Não sei o que isso quer dizer, mas bom, como eu estava dizendo, né, propriamente dita a ganância, que é a de baixa vibração, de baixos sentimentos e tal, que é Boa noite, Tereza. Eu não estou entendendo o que tem a ver. Você está falando da sua data de nascimento, tá? Mas o que isso tem a ver? Não é consulta online, não. Caso eu acho que é isso que você está pensando. Tá. Bom, retomando, né, a linha de pensamento. A ganância propriamente dita, que é aquele sentimento de realmente baixa vibração. Oi, Bia. Boa noite. Que é o que faz muitas vezes a gente seguir por caminhos de
tentar conseguir aquilo que porventura nós queremos de uma forma meio desmedida e sem escrúpulos, tá? O que isso quer dizer? Que em nenhum momento existe um tipo de preocupação real e latente com o bem-estar alheio, ou de como as suas ações podem danar o bem-estar alheio. E esse tipo de ambição desmedida que vai operar nos campos das pessoas dessa maneira é o pior tipo, é um dos piores tipos de sentimentos humanos que existem. Porque ele é um dos sentimentos humanos de baixíssima vibração. Samira Lourenço, boa noite, Samira. Primeira vez sua aqui. Ele é um dos sentimentos humanos de baixíssima vibração. E ele vai contra um dos mandamentos mais importantes dentro dos 10 mandamentos ali, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E uma pessoa que tem uma ambição desmedida, né, que tem essa ganância desmedida e não, vamos dizer assim, ela não mede esforços para conseguir atingir os seus objetivos, para conseguir aquilo que quer, mesmo que para isso ela tenha que passar por cima de muitas pessoas, que ela faz o que for preciso, o que for necessário para ter aquilo que ela busca, visando o seu bem-estar e em nenhum momento pensando no bem-estar alheio. É um dos piores tipos de energia existente. E pasmem, tá? Pasmem. Primeira vez, seja bem-vinda, Samira. Você pode assistir, viu? Esteja sempre bem-vinda. A página a gente tem sempre muitas lives aí, toda segunda-feira a gente tem uma live. Então depois você pode inclusive dar uma pesquisadinha, dar uma olhada aí, faz uma maratona e vai vendo uma atrás da outra, tem bastante assunto interessante. Esse tipo de sentimento, de ação desmedida, pasmem, como eu estava falando, é o que mais existe nos dias de hoje, principalmente dentro da nossa conduta mundial, dentro da fisiologia do homem, né? Dentro da fisiologia do ser humano. Se você parar para analisar a forma como as pessoas agem, e muitas vezes, algumas vezes até mesmo nós, é muito importante para nós o que nós queremos, o que eu preciso, o como eu estou sentindo, como eu estou me sentindo. Poucas são as vezes em que a gente para pensar como o outro estaria se sentindo, ou como as nossas ações afetam o outro. Geralmente sempre é o eu, o meu, e esses sentimentos mais egoístas. Oi, Liliane. Se eu não me engano, eu tenho uma live falando um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do financeiro, de como atrair, de como melhorar isso. Dá uma olhadinha depois, né? Quando a gente acabar essa, você dá uma pesquisada na página, dá uma olhadinha, que acho que lá tem bastante orientação que você possa usar e possa resolver um pouco essa questão, e para começar a render, começar a sobrar essa parte do dinheiro na sua vida. Mas, como eu estava falando antes, logo no início, de falar sobre essa questão do sentimento negativo de hoje, a ganância ela seria dividida em 2 tipos. A ganância propriamente dita, né? E a ambição, tá?
Veja bem, gente, a ambição, existe o lado ruim e existe o lado bom da ambição. Eu, particularmente falando, como pessoa, eu acho a ambição, o próprio nome já não me soa bem. Então eu não simpatizo com a palavra, muito menos com o que ela quer dizer. Mas como terapeuta, é fato real e inegável de que existe sim a ambição positiva, vamos dizer assim, e a ambição negativa. A ambição negativa seria aquela ambição desmedida que leva aos campos do sentimento negativo que estamos tratando hoje. E a ambição positiva seria aquela que basicamente eu acho que a palavra é mal usada, né? Deveria usar um outro tipo de palavra, como, sei lá, desejo, por exemplo. Que é o quê? É aquela pessoa que algumas vezes ela sabe da condição de vida dela, ela sabe da condição que ela possui, daquilo que ela tem, tanto fisicamente falando, né, da parte material, quanto espiritualmente falando, que é a parte interna dela, a parte interior dela. E ela tem conhecimento de todas essas coisas, mas ela é aquela pessoa que ela não é uma pessoa que ela se resigna com isso. Ela sabe disso, ela aceita a condição, que é temporária e que ela quer mudar. E existe então nela um desejo de melhorar. E esse desejo de melhorar seria o que muitas vezes é colocado como uma ambição positiva, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes mora de aluguel há 20 anos e ela tem o desejo de conseguir uma casa própria para poder sair do aluguel, para quando morrer deixar uma casa para os filhos e assim por diante. Eu não vejo isso como sendo uma coisa ruim. Então, ou seja, essa seria a ambição positiva. Mas eu acho que a palavra é mal usada. Talvez um desejo de construir algo, uma outra palavra deveria ser usada aí. Porque quando a gente fala de ambição, a gente já remete aos sentimentos de baixa vibração. E aí, portanto, a gente já remete ao sentimento que estamos tratando aqui hoje. O café ficou gelado. Então, ou seja, no final das contas, como sempre, o que vai fazer a diferença, na verdade, é a forma como você vibra em cima de uma situação e o esforço vibracional que você está colocando em cima daquilo. Nossa, Pierre, o que seria esse esforço vibracional? Basicamente, falando de uma forma em português mais claro, é a sua crença, tá? Então, uma pessoa que às vezes ela sabe que ela tem uma condição, ela está ali limitada, mas ela tem fé, ela tem uma crença de que ela pode melhorar, ela vai buscar essa melhora por meios cujos quais não vai danar ninguém. Isso seria visto como positivo, e aí seria a chamada ambição positiva, vamos dizer assim. A ambição desmedida, por outro lado, que seria a ambição negativa, é aquela, como eu falei, cujo qual você não mede meios ou esforços para conseguir chegar ao patamar que você busca. E aí essa entra dentro da linha do sentimento que estamos tratando hoje. E aí, novamente, né, me faz ter que falar sobre isso, me faz pensar sobre o caso, novamente, de Brumadinho, da Vale. Ah, Pierre, mas a Vale é uma empresa. Concordo. As empresas existem para fazer empreendimentos, ganhar dinheiro, prosperarem, enfim. Eu não conheço uma empresa que não seja criadora de alguma coisa e não tenha fins lucrativos. Se tiver ONG, né? Se não tiver fins lucrativos, é ONG, né? E mesmo assim a gente sabe que existe um monte de ONG aí com fins lucrativos, né? E o pessoal até nos últimos anos mudou um pouco a nomenclatura, e para poder, vamos dizer assim, manter essa linhagem, essa linguagem dentro das ONGs, eles criaram o que o pessoal chama de OCIP, né?
que é uma ONG diferente, onde nessa ONG pode existir fins financeiros, entendeu? Diferente da ONG que não pode ter fins lucrativos. É interessante. Tá. Geralmente quando eu falo isso, as pessoas falam, mas é uma empresa, a empresa tem fins lucrativos, ela precisa crescer, ela precisa ganhar dinheiro. Sim, concordo. Mas a que preço? Novamente eu falo, né? Quantas empresas a gente tem aí que a gente conhece no mundo, tá? Não vou falar só do Brasil, vou falar no mundo. A Vale, ela é uma gigante no Brasil, mas ela é uma gigante no mundo, dentro do negócio dela, dentro do que a Vale produz, dentro do que ela faz, que ela é uma empresa de minas de energia. Ela é gigantesca no mundo, tá? Ela não é referência apenas para nós aqui no Brasil. E dentro do que ela faz, existem outras empresas no mundo, como eu disse, com visões bem diferenciadas, tá? Com visões bem diferenciadas. Ah, Pierre, mas você está julgando a Vale tem projetos sociais. Sim, eu sei, ela tem projetos sociais. Mas a questão não é essa. A questão não está sendo quanto ao fato do fazer a sua parte para ninguém perturbar você, entendeu? Que é o que geralmente muitas empresas fazem, principalmente a maioria das empresas no nosso país, né? O cara cria uma empresa, seu João das Neves lá cria uma empresa e ele é um lobo, né? Ele é um chacal, é aquele cara que ele arregaça dentro das empresas. Mas para poder ele ficar com uma visão de bom moço dentro da sociedade, o que ele faz? Ele ajuda uns 3, 4 orfanatos e uma casa de velhinho. E para toda a sociedade ele é um ótimo cidadão de bem. Porém, se você for observar mais a fundo dentro da empresa desse cara, lá o seu João das Neves às vezes não paga os empregados direito, ele não valoriza, tem trabalho meio que semi-escravo lá dentro, ele explora jovens, adolescentes e assim por diante, tá? Então, gente, o que eu estou falando é exatamente isso. Muitas empresas no mundo, ela tem essa visão financeira, essa visão de necessidade de crescimento, isso é fato, isso existe, isso faz parte de uma empresa, né? Que seria a necessidade de obtenção de bens. Mas até onde e até que preço isso é bem visto, isso é visivelmente positivo ou negativo, quando você não tem políticas internas bem estruturadas para manter aquela roda girando no sentido correto, né? Se você for olhar a nível mundial, quantas e quantas vezes a gente tem aí empresas grandiosas como a Nike, por exemplo. Vou dar um exemplo da Nike, falando sobre acidentes, que teve não sei quantos funcionários triturados nas máquinas de fazer tênis da Nike, entendeu? Porque a máquina não estava funcionando direito. Quantas e quantas empresas como a American Airlines, né? Você ouve ao longo de anos falar sobre acidentes de avião por falta de manutenção, coisa que aqui no Brasil, volta e meia, a gente acaba ouvindo falar de um acidente de avião porque o avião não teve a manutenção correta ou foi falha mecânica. Gente, a gente sabe que uma máquina pode falhar, pode acontecer, sim, mas é mais fácil isso acontecer quando ela está sendo bem tratada, quando ela está sendo bem cuidada, quando ela está sendo bem observada de perto por uma equipe de segurança, ou quando não. Entenderam? E aí é onde entra o ponto. Até onde essa ganância do ser humano, ela é maléfica o suficiente ao ponto de não pensar no próximo. E aí entra a pergunta da nossa live de hoje. Como isso pode impedir ou atrapalhar o nosso progresso evolutivo? Vamos pensar. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês que estão aí do outro lado, me assistindo. Vocês acham que uma conduta de ganância que pode ser danosa ao outro, visando um benefício próprio apenas,
ela vai impedir o seu progresso espiritual? Sim ou não? O que vocês acham? Dá um tempinho aí, né? Tipo, 10 segundos, bota o reloginho na tela, né? Como diria o Silvio Santos. Eu esqueço que a gente fala, né? E a live tá gravando aqui pra mim, então pra mim é em tempo real. Mas pra vocês leva um tempinho de chegar, vocês ouvirem pra poder responder. Então não é aquele instantâneo, sabe? Eu tava acostumado há muitos anos atrás de fazer palestra e é aquela coisa mais instantânea, né? Você fala, o público te vê, te escuta, te responde. E aí é aquela coisa mais instantânea. E aí aqui nas lives às vezes eu faço isso e aí depois eu fico com aquela sensação assim, será que alguém vai responder alguma coisa? Né? Porque tem esse tempo, né? Esse delay. Toda ação, vibração individual reverbera no mundo todo. Sim, exatamente. Toda ação ou vibração individual reverbera no todo. Está corretíssimo, Rafael. E aí é o ponto de hoje. Como você espera que as suas ações, sua, tá aí do outro lado, vendo meu dedão na tela. Você mesmo. Você. Como você espera que a sua ação reverbere no todo? Você já parou para pensar nisso? Boa noite, Ivone. Tudo bem? Manda um abraço pro seu filho por mim. Deve estar trabalhando, né? Já pararam para pensar nisso, gente? Como a sua ação, eu iria até mais longe, né? O Rafael, meu irmãozão aí, falou da sua ação, da sua vibração. Eu iria até mais longe, né? Para pegar mais pesado. Como o seu pensamento, que interfere nas malhas magnéticas do espaço-tempo, que vai criar realidades e vai se manifestar uma hora em verdade. Como o seu pensamento, você que está aí ouvindo, vai reverberar no todo. Já pararam para pensar nisso? Só nessa semaninha que acabou e está começando agora, vocês já se perguntaram como você está agindo? Você tem sido uma pessoa melhor um pouquinho a cada dia? Tem tentado vibrar um pouquinho melhor a cada dia? Esse é o ponto. Eu até falei sobre isso numa live aqui há um tempo atrás, falando sobre essa questão, acho que foi na live do otimismo, né? Boa noite, André. Hoje você conseguiu, hein? Tudo bem, querido? Falando sobre isso, acho que foi na live do otimismo, como eu tava falando, né? Que as pessoas têm aquela coisa de querer mudar, e aí às vezes finaliza um ano, começa um próximo, e a pessoa vem naquela vibe de, nossa, eu quero mudar, esse ano eu vou fazer tudo diferente, e aí ela vem o IPTU, IPVA e mais um monte de IP, e ela desanima, esquece de tudo, porque ela perde até o rumo com tanto IP, né? É tanto IP que até a internet tem IP, então pra você ver como é que o negócio é feio, né? Então a pessoa perde o rumo, se desestimula e deixa de lado seus projetos, seus pensamentos, seus objetivos, né? E aí ela espera que magicamente às vezes o ano seja um ano melhor. E como eu tinha falado, às vezes a pessoa ela quer mudar no ano, ela quer ser
100% melhor. E aí onde as pessoas acabam perdendo muito tempo e pecando muito e perdem muito esforço e poder pessoal, é que elas tentam ser 100% melhores a cada dia. Como quando eu falei naquela live, né? Se você for 1% melhor hoje do que você foi ontem, no final de um ano de 365 dias, você vai ter sido 365 vezes por cento melhor, né? Então, ou seja, também saber medir e pesar a necessariedade das coisas. É muita responsabilidade a cada segundo, temos que estar sempre atentos e vigilantes. Sim, por isso que está escrito, né? Orai e vigiai. Não é nada fácil, é tanta bordoada de todo lado que precisa ter muita firmeza para continuar alinhado. E aí quando você não continua alinhado, você tem que procurar um alinhamento e balanceamento, né? Então assim, se a gente que tem carro, por exemplo, e os carros de tanto passar nos buracos desalinha, imagina a gente, né? Imagina a gente, Rafael. Que os buracos não são só aqueles que a gente vê, tem os que a gente não vê também, que são os buracos do mundo espiritual. Então assim, as bordoadas realmente são grandes. Mas a forma como você vai vibrar em relação a todas as coisas que chegam até você que vai sempre fazer a diferença. E assim, eu não estou aqui querendo dizer que isso é fácil, tá? O Rafael está coberto de razão, é realmente algo difícil de fazer, não é fácil, mas não é algo impossível, requer esforço, como tudo nessa vida requer esforço, até a própria vida requer esforço. Se você não tiver um esforço, você não sai de dentro do ventre da sua mãe. E algumas vezes, mesmo você fazendo esforço, mesmo a sua mãe fazendo esforço, né, querendo espremer o moleque para fora ali que nem uma espinha, precisa de um outro cara enfiar a mão lá e puxar o candango para fora. Porque tem uns que falam assim, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí o cara tem que pegar o maluquinho lá pelo pescoço e falar, vem para fora, filho, que tua hora chegou. Vem para cá, para a terceira dimensão um pouquinho. Que aqui o negócio também tá precisando da sua ajuda. Então, ou seja, esse tipo de coisa é normal. O que será normal no final das contas é a sua conduta quando ela está fora das leis divinas, quando ela está fora das leis superiores, tá? Já andaram me perguntando há um tempo atrás se eu tinha religião, né? Se tem alguma religião? Não tenho, não vou a nenhuma congregação, não congrego de nenhuma religião. Mas você simpatiza mais com o espiritismo? Eu simpatizo com Deus, ponto, tá? Então assim, a minha religião, se alguém me perguntar, PR, qual a sua religião? Deus é a minha religião, porque a religião, na verdade, nada mais é do que um caminho, um encurtador de caminho, vamos dizer assim, para levar você até Deus, tá? Então, se eu puder fazer esse link diretamente, eu não sinto necessidade da religião, não que quem tem essa necessidade seja ruim, tá? Mas eu não tenho essa necessidade, então, basicamente, eu não tenho religião. Outra vez também me perguntaram se eu tinha alguma pauta. Respondendo essa pergunta também, que é engraçada, há um tempo atrás eu não tinha pauta nenhuma, porque até a agenda minha não existia. Então hoje eu tenho pauta, que é a pauta da agenda, que está ali na agenda onde eu agendo as pessoas e tal. Mas para chegar aqui, sentar e falar com vocês, não tenho pauta, eu não programo nada. Algumas vezes eu escolho, inclusive, de última hora qual é o sentimento que eu vou falar, porque é sempre muito tarefoso, vamos dizer assim, eu não sei se essa palavra existe, trabalhoso, tá? É sempre muito trabalhoso pensar no que eu vou falar, em qual assunto eu vou falar, e algumas vezes nisso a semana passa rapidamente, os dias se afunilam, e aí já chega o dia da live, nossa, o dia da live é hoje, daqui a pouco, e o que eu vou falar? Então eu crio na hora,
E aí eu vou falando com vocês com base no que eu tenho de conhecimento dos seres, né? Com base no que os seres me falam, no que os seres me passam. Bom, retomando, a ganância, ela está qualificada aí, talvez, como eu disse logo no início, como um dos sentimentos negativos humanos mais baixos. Ela não é, porém, um dos sentimentos primitivos humanos. Vamos pensar. Quem aqui lembra da live que eu falei sobre luxúria? Lembram do que eu falei sobre a luxúria? Que ela, além de ser um sentimento negativo humano, ela era um dos chamados 7 pecados capitais. E por conta disso era um dos sentimentos primitivos humanos. Lembram disso? Quem lembra diz eu, quero saber. Eu queria mais café, mas secou. Aí tem que dar aquele tempo, a gente faz uma dancinha assim. Não vou dançar porque eu não sei dançar, então se eu tentar dançar aqui vai virar live de comédia, porque eu acho que uma minhoca se contorcendo dança melhor que eu. Esse pra não dizer que eu tenho certeza, tá, gente? Eu nem sei se minhoca se contorcem. Eu falo cada coisa. O André falou eu em libras, né? Eu. Tá. Então, na live que a gente falou sobre luxúria, né? Ela tá ali descrita como um dos sentimentos primitivos humanos, é um dos 7 pecados capitais e tal. E assim, a gente sabe disso, porque ela tá escrachada, principalmente dentro dos conhecimentos da igreja e tal. Ela é tida como um dos 7 pecados capitais ali, ela é pregada, tipo, tá lá, tipo, pá, luxúria, tá na sua cara, assim, sabe? Ela tá lá pra todo mundo ver. Não é tipo a Anitta, mas também tá bem na sua cara, assim, sabe? A luxúria tá ali pra todo mundo ver. Por que a ganância não? Ela não tá ali pra todo mundo ver. Será que não? Vamos analisar? De novo falando ali sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, que a gente sabe que não são 10, né? Mas os mandamentos. Dentro dos mandamentos tem um mandamento lá que fala assim: não roubarás. Roubar é apropriar-se indevidamente de uma coisa que não lhe pertence, que é de outro. Então, danar ao outro visando um benefício próprio para você. Ponto. Dentro desses mandamentos também tem um outro que diz assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Tá? A gente podia parar no cobiçarás ali, não precisava nem ser a mulher do próximo, tá? O ser humano, principalmente o homem, parece que ele vive em função disso, né? Dinheiro e mulher, dinheiro e mulher, dinheiro e mulher. Aí você pega um cara, você fala pra ele: o que você quer? Eu quero ser muito rico. Pra quê? Pra pegar a mulher, entendeu? Então assim, parece que as coisas vivem em volta disso. E no caso da mulher, pra que você quer? Porque eu quero ser muito rica. Pra quê? Pra não precisar de homem. Como se ela precisasse, né? Eu tenho a minha esposa aqui em casa, ela que o diga. Ela finge que precisa, né? Sabe aquela vez que você tá lá e a mulher fala pra você assim: Mô, abre aqui esse pote pra mim que eu não tô conseguindo. Não é que ela não consegue não, seu trouxa. É porque ela quer que você fingir que você é útil. É assim que funciona. Tá? Eu tô no meu segundo casamento, então sei como é que funcionam as coisas.
Sabe quando a mulher fala assim, ai amor, o que você acha da gente trocar esse sofá? Não é a gente, você vai mudar o sofá porque ela quer, entendeu? É ponto. E aí você vai falar alguma coisa, se você não falar nada, você tá errado. Porque ela quer que você fale. Se você falar alguma coisa, como por exemplo, ah, eu acho que não vai ficar legal. Dane-se a sua opinião, eu quero que você mude. E aí você vai lá e muda o sofá. E se ela não gostar, ela fala, não ficou bom. Muda de volta. Se ela gostar, dane-se a sua opinião. Ela perguntou só para você mudar o sofá para ela, entendeu? Ela quer que você participe, mas não significa que ela quer que você opine. Você é coadjuvante, entendeu? É que nem os caras que aparecem no filme, mas ninguém sabe o nome deles. É assim que funciona, marido e mulher. Mas voltando para nossa live, que a gente perdeu um pouco o rumo aí falando dessas besteiras. Até perdi a linha o fio da meada falando essas besteiras. Tá. A ganância, ela não tá ali escrachada como um dos pecados capitais, como um dos sentimentos humanos ali tidos como primitivos e como a luxúria, né? Que tá ali tipo quase com letras piscando, luxúria. A ganância não tá. Mas na letra miúda ela tá presente, ela tá lá, né? Para quem sabe ler, né? Costuma falar, para quem sabe ler um pinga letra, não é sinal, né? Mas para quem sabe ler, ela tá ali, né? Não cobiçarás. Cobiçar é querer para você algo que é do outro, né? Roubar, como eu falei, é buscar um benefício próprio para você, danando ao próximo. Olha a ganância aí. A ganância tá lá. Ela só não tá aparente. Ela tá com uma fantasia diferente, entendeu? Fingindo que não é ganância. É que nem o extrato de tomate na cesta natalina, entendeu? Você pega, abre lá a cesta natalina, tem lá uva passa, tem figo. Isso é quando a cesta é muito boa, né? Tem figo. Mas geralmente é uva passa, tem pacote de macarrão, tem um panetone velho, umas ameixas. É porque eu queria falar ameixa, eu não lembrei da ameixa, veio o figo. E um pacote de uma lata de molho de tomate, né? Porque molho de tomate, como assim molho de tomate? Que tem a ver com Natal, né? Não, molho de tomate natalino, tá ali meio que disfarçado de molho de tomate natalino, vamos dizer assim. Entendeu? Porque, sei lá, faz muito sentido você fazer um Chester com molho de tomate, não sei. Eu não sei, tá? Mas é a mesma coisa. Falando de uma forma meio que pitoresca, vamos dizer assim, para quem já está acostumado comigo, já sabe que essa forma meio pitoresca é algo meio que natural e comum em mim, mas a ganância está ali disfarçada de outra coisa, né? Como o verdadeiro lobo ali em pele de cordeiro, mas ela está lá, como um dos sentimentos primitivos humanos. E a ganância nada mais é, tá, gente? Pode existir diversas formas de exemplificar a ganância. Mas a ganância nada mais é do que visar benefício próprio, mesmo que para isso danando a outros, danando ao próximo. Oi Esther, boa noite. Primeira vez sua aqui? Tá, gente? Então não se enganem quando você tem um amigo ou quando você tem um parente e esse parente ele quer muito fazer algo por você, ele quer te ajudar, mas ele quer um benefício próprio, ele quer conseguir alguma coisa. Esse parente em nenhum momento está pensando em você, esse amigo em nenhum momento está pensando em você. Seja bem-vindo então, Esther. Seja bem-vinda. A gente faz live sempre toda segunda-feira, né? Como eu estava falando, falei com outra menina aí antes, eu acabei esquecendo o nome dela, é tanta gente. A Samira.
Tem várias lives no canal aí da página, então se depois, se você quiser, você vai fazendo uma maratona aí, tem vários assuntos legais para vocês estarem pesquisando, estudando, e seja sempre bem-vinda. Tá? Então, gente, não se enganem, tá? Quanto a esse tipo de comportamento. Aquela pessoa que às vezes posa de legal, mas ela quer algo de você, ela quer ganhar algo. E fique atento com o comportamento de vocês também, o nosso próprio comportamento. Quantas e quantas vezes nós não somos egoístas, egocêntricos, tá? Ambiciosos no sentido ruim da palavra, porque queremos algo, um benefício próprio, algo que a gente quer muito, mesmo que para isso você às vezes tenha que sacrificar a tudo e a todos e pisar na cabeça de quantos for, entendeu, gente? Então, se você tiver esse comportamento, esquece a sua caminhada espiritual, amigo, porque não dá para você pegar e ter esses dois comportamentos. Não tem como você conseguir ter isso, entendeu? É como dizia um amigo meu, o Felipe lá de Vitória, ele tem um amigo dele que casou e aí depois chegou pra ele e falou, é uma história muito engraçada. Falou pra ele assim, eu acho que eu vou separar. Falei, mas você casou há pouco tempo, por que você vai separar? Ele falou assim, não, é que assim, eu amo a minha esposa, eu gosto dela, ela faz comidinha pra mim e tal, mas eu gosto de sair no final de semana pra ir pra balada pra pegar a mulher. Eu falei, como assim? Né? Não tem como você ter o melhor dos dois mundos, né? Você tipo ter uma mulher em casa pra cuidar de você, fazer comidinha, né, para você ver Netflix e tal, depois sair no final de semana pra balada pra pegar a mulher. Não tem como você ter os dois mundos, ou é um ou é outro. E o meu amigo Felipe estava certo, né? Então eu não sei qual foi o desfecho que deu, se o cara separou e ficou pegando mulher ou se ele sossegou com a esposa, entendeu? Não tem como você ter essas duas coisas, ou é uma coisa ou é outra coisa, entendeu? Não tem como você acumular esses dois lados. Na vida nossa aqui, por outro lado, nós somos seres espirituais vivendo uma verdade material, né? No plano material. Então você precisa saber equilibrar suas verdades espirituais com as suas necessidades materiais. Mas as suas necessidades materiais, elas não podem ser jamais suplacentes em uma forma tangente e ascendente muito grande, de forma que vão suplantar ali a tua necessidade espiritual. Então você tem que ter ambas em equilíbrio. Nem pode ser espiritualizado demais, porque senão você fica muito bicho grilo, vamos dizer assim, e vivendo muito dentro da espiritualidade, e aí essa vida material ela vai embolar em algum momento. Por outro lado, você não pode ser uma pessoa que essa necessidade material ela seja extremamente necessária ao ponto de você, como eu falei, suplantar algumas vezes as suas necessidades espirituais, tá? A Leia perguntou como identificar essas pessoas. Geralmente não é difícil, viu, Leia? Não é difícil você identificar. Por quê? Essas pessoas que geralmente elas são egoístas, né? Elas têm essa questão de às vezes querer te ajudar, são boazinhas e tal, mas elas visam um benefício próprio. Elas deixam transparecer. Elas deixam transparecer qual é a real intenção dela em algum momento, tá? Em algum momento. Geralmente, para quem é muito perceptivo, logo de cara você percebe, tá? Por quê? Essa pessoa, ela vem como... o discurso é comum, tá? Geralmente o discurso é comum. Essa pessoa, ela vem como uma pessoa que ela quer te ajudar, ela quer te elevar, ela quer fazer algo por você e tal. E aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso te pagar. Mas não tem problema, você me paga quando você puder, do jeito que você puder. Geralmente esse tipo de pessoa, geralmente, tá, gente, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas geralmente esse tipo de pessoa, ela está sempre visando algo em prol dela, que ela vai obter de você, tá?
da maneira que ela quiser, pois você vai estar ali em dívida com ela. Vai estar com o rabo preso com ela, vamos dizer assim, de alguma maneira. Para quem tem rabo, né? Não sei. Eu não tenho, então eu já cortei o meu. Eu não tenho mais. Eu tinha quando o cabelo era grande, agora não é mais, então não tenho mais rabo para prender. Então, gente, geralmente esse é um dos comportamentos primários, assim, que as pessoas identificam logo, tá? Outro comportamento também muito comum desse tipo de pessoa, né, que visa um benefício próprio, querendo te usar. Ela leva você, através de manipulação, a cometer atos, a fazer coisas que geralmente, com a sua mente racional ativa funcionando de maneira adequada, você não faria para outras pessoas, ok? Você não faria para mais ninguém, tá? Então, ou seja, é um jogo psicológico de manipulação. Eu conheço pessoas próximas, amigos bem próximos meus, que sofreram com este jogo de manipulação, tomaram um tombo feio, né? Como a própria pessoa, é uma amiga minha, costuma dizer, ela comeu concreto, né? Então, acho que ela está assistindo a live aí. Ela comeu concreto para poder começar a tentar se reerguer, e parece que agora, a duras penas, é que o negócio está começando a melhorar. Entendeu? Então, assim, ainda não tá 100%, não. Tá bem longe do 100% dela se reerguer. Tá? Então, assim, por quê? Porque foi vítima de uma pessoa como essa. Tá? Então, não é difícil de você identificar. Tá? Porém, gente, por outro lado, eu acho que o mais importante nessa live de hoje não é você identificar isso em alguém para que você não seja vítima, mas você também identificar isso em si próprio, para você saber quando da posição de vítima você está virando o algoz. E aí você puxar o seu freiozinho de mão e falar assim, peraí, é bom para mim, mas não é bom para o outro, não é bom. Entendeu? É aquela coisa do quando não é bom para ambos, não é bom para ninguém. Ah, Pierre, mas no mundo que a gente vive hoje isso é muito difícil. Novamente, digo aí, né, como eu disse pro meu irmãozão Rafael aí, não disse que era fácil, tá? É necessário, é diferente. O que é fácil muitas vezes é desnecessário, porém o que é necessário a maioria das vezes é que é esforço, e por conta disso não é tão fácil. Mas quando você quer, quando a sua força de vontade é crescente, quando o seu foco, sua fé, sua confiança está em cima daquilo, você atinge esse objetivo. E acho que esse é o pensamento de hoje. Antes de eu encerrar essa live, né, falando sobre esse sentimento tão mesquinho, eu sei que eu sou só uma pessoa como todos vocês. Eu sei que a minha live não vai chegar à vista das pessoas causadoras de todo o percalço que está ocorrendo lá em Brumadinho. Gostaria muito que chegasse, né, para que fizesse pelo menos eles pensarem um pouco mais no futuro, numa manutenção preventiva que fosse, sabe? Numa conduta de evitar que futuras gerações tenham que pagar aí novamente por um erro que está sendo cometido de novo e de novo e de novo e de novo, por conta da ganância, por conta da necessidade quase que infindável de acumular riquezas. Gostaria que vocês, né, que estão assistindo essa live,
pudessem tirar pelo menos uma horinha do seu dia, né, nos próximos dias aí, para fazer uma doação para Brumadinho. Mas eu, particularmente falando, Pierre, pessoa, não terapeuta, eu acredito que mais do que de roupas, comida e água, eles precisam de luz, de energia e de fé. E é o que eu tenho feito, é o meu papel, a minha mentalização. Todas as vezes que eu lembro, que eu penso lá, eu mando minhas mentalizações, eu mando minha energia de forma mental mesmo. E é o que eu gostaria de pedir para vocês que estão assistindo aí a nossa live, né? Não só para lá, para Brumadinho, mas para o mundo. Eu gostaria muito também que nós, enquanto seres humanos, pudéssemos ter uma consciência planetária melhor, sabe? A fim de a gente poder criar um comportamento evolutivo verdadeiro, de uma forma não forçada e natural, em verdade, de uma forma natural, para o planeta. E não só de lembrar que isso é algo preciso e necessário quando a gente tem uma catástrofe como essa, quando a gente tem pessoas que estão sofrendo como essas, quando tem um terremoto, quando tem um tsunami, quando tem um maremoto, que é tsunami é a mesma coisa, quando tem um vulcão que entra em erupção, quando tem uma represa que rompe ou coisas do tipo. Emanar luz é talvez a função básica e necessária de cada um de nós. Então, daqui de Sorocaba, onde eu tô, para todos vocês, eu emano luz. E para todos que necessitarem, eu vou estar emanando luz sempre. É a minha função de vida, foi a minha missão que me foi conferida, é o trabalho que me passaram e eu jamais vou deixar de fazer. Gostaria de pedir que vocês tirassem, né, pelo menos um minutinho do seu dia para fazer a mesma coisa. Gente, um abraço para todos, um bom final de segunda-feira e um bom início de semana para todos. Muita luz no nosso caminhar e fiquem na luz todos, sempre. Um abraço, meus amigos, e até a próxima live, na próxima segunda-feira. Nos vemos lá então. Até mais.